Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Ponto 3, programa que existe para o aprofundamento do seu conhecimento sobre um tema importante. E hoje vamos falar do período eleitoral. Todos sabemos que é fundamental estar atento ao que candidatos e candidatas apresentam como propostas de melhorias para a nossa cidade e compreender também o sistema eleitoral e a função de cada cargo em disputa. Por isso, no programa de hoje, vamos tirar suas dúvidas a respeito das eleições municipais, trazendo informações para um voto mais consciente e reforçando a importância de estar sempre atento às informações, fortalecendo assim a democracia e contribuindo para um desenvolvimento local mais eficaz. E para falar com a gente sobre esse tema de grande importância nesse momento, nós recebemos o secretário executivo do Centro Nacional de Fé e Política, Dom Helder Câmara, da CNBB, e assessor da Comissão Episcopal para o Laicato, Jardel Neves Lopes. Jardel, bem-vindo aqui à TV Pai Eterno. Muito obrigado pelo convite, por essa oportunidade de dialogar com vocês, de dialogar com todo o povo que assiste a TV Pai Eterno nesse momento, de modo especial sobre esse tema tão importante que já está presente, em nossos municípios, a preparação para as eleições municipais deste ano de 2024. Exatamente, falta menos de um mês para as eleições municipais e está conosco também o diretor nacional do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e assessor do Grupo de Análise de Conjuntura da CNBB, Melilo Diniz. Bem-vindo, Melilo, aqui à TV Pai Eterno. Muito obrigado, irmão Diego, é uma alegria conversar sobre esse tema. Um abraço também para o Jardel, que também está aqui em Brasília. Vamos dialogar porque o tema é muito importante. Exatamente, e não podemos nos omitir. Aliás, para quem não gosta de política, para quem acha que a igreja não tem que se meter com política, que isso não tem nada a ver com a fé, porque tem pessoas que preferem separar fé de política. Então eu começo perguntando para você, Melilo, que relação existe entre fé e política? Essas coisas podem andar separadas ou como é que elas podem caminhar juntas de forma eficiente, de forma útil para a sociedade? Irmão Diego, se fé e política têm a ver com pessoas, com homens e mulheres, é claro que caminham juntas. A fé e a política estão misturadas no campo chamado sociedade, nas relações da sociedade com o Estado. E é por isso que são temas importantes. É claro que elas não se confundem, mas estão presentes no dia a dia de todos nós e, portanto, são dimensões fundamentais que merecem, a partir das reflexões sobre a fé e sobre a política, um diálogo permanente nos nossos dias, especialmente. Exatamente, porque é o tipo de assunto que as pessoas não gostam de misturar, né? Futebol, fé e política. E a gente tem que falar sobre essas coisas, falar de forma inteligente, interessante. Às vezes é porque eu acho que o pessoal não está sabendo conversar, viu? Eu falo o meu ponto de vista, eu escuto o que o outro pensa também. Mas, Jardel, você que atua aí na comissão do Laicato, assessorando a comissão do Laicato da CNBB, qual a orientação que a igreja dá sobre a participação dos leigos e leigas na política? Bem, a participação na política é algo muito próprio no campo do laicato na igreja. Então, tem uma orientação muito bem definida. Se a gente pega o documento 105 da CNBB, que trata especificamente sobre cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade, ele vai abordar para a gente a necessidade do cristão leigo e leiga participar ativamente na política. E para isso, ele recomenda que as dioceses promovam a formação, a espiritualidade e o acompanhamento dos cristãos leigos e leigas para se envolverem na política. O Papa Francisco, em outros momentos, ele diz que se ora a política pode não ir muito bem, é porque falta a participação de cristãos, sobretudo cristãos leigos e leigas, envolvido na política. Então, ele diz que envolver-se na política é uma tarefa nossa, sobretudo de cristãos leigos e leigas. O Papa Pio XI vai dizer para a gente que a política é a mais alta forma de exercer caridade. Então, é fundamental para a gente olhar
para esses princípios que a Igreja nos instrui, de algum modo, com a participação, sobretudo do laicato, para que a gente tenha uma participação mais efetiva na política, seja a partir dos partidos, seja a partir da política social, dos conselhos de direitos, das organizações sociais que, de algum modo, lutam, né, e acompanham as políticas públicas, a implementação das políticas públicas. Então, é um papel muito nosso, do nosso campo, do laicato, a participação na política. Para isso, tem uma recomendação da Igreja sobre essa participação, sobre esse acompanhamento, que não deve ser qualquer participação desprovida da formação sobre o pensamento social da Igreja, formação sobre a política pública, sobre a democracia, sobre as relações interpessoais e políticas e institucionais que permeiam esse campo da política, o acompanhamento e a espiritualidade, porque sem essa dimensão, sobretudo, da espiritualidade, nós podemos nos perder muito fácil diante desse contexto muito grande que é a política, nos desvirtuar, digamos assim, dentro do contexto da política. Por isso que existe a motivação para que o cristão leigo e leiga participe da política, mas existe também a recomendação para que promova-se a formação, para que promova-se a dimensão da espiritualidade e o acompanhamento dessas pessoas que se envolvem diretamente na dimensão política. O Jardel já, inclusive, fala de muitas razões para desânimo, mas também aponta caminhos para superação e que a gente possa retomar o encantamento com a política, né? Que passa essencialmente pela formação, mas também pela participação no processo, né? Quando a gente se omite, né, parece que a maldade vai lá e ocupa todo o espaço. Agora, Mirilo, você esteve recentemente em Goiânia para um encontro promovido pela Arquidiocese de Goiânia para os candidatos e candidatas ao cargo de vereador. E o tema, política melhor. Aí eu pergunto para você, a política pode ser melhor e o que fazer para melhorar a política? Claro que pode. É importante destacar que essa expressão, a política melhor, é uma expressão também do Papa Francisco, na sua Fratelli Tutti, que tem diversas dimensões e diversos elementos, mas também um sobre a política. E como é possível fazer a política melhorar? Primeiro, com muita participação. Depois, com um diálogo consequente entre pessoas responsáveis. A gente atravessa um período da história em que os diálogos são feitos muitas vezes de maneira irresponsável, especialmente no oceano chamado redes sociais. Depois, é preciso que a gente tenha critérios. E no caso daqueles que querem fazer uma política melhor, a ideia é que se busque atender ao bem comum. Não é uma política para defender o interesse privado ou o interesse só de um grupo, mas de toda a sociedade. O Papa, vou dar um exemplo, o Papa hoje sugeriu que a Terra, o nosso planeta Terra, tem aí um conjunto de tensões com relação ao meio ambiente. A gente viu no mês de agosto e agora em setembro que o Brasil pegou fogo e a criação mandou sinais de fumaça. Talvez perceber que o tema socioambiental, o tema da criação da casa comum, que é uma fala muito importante do Papa Francisco, tem a ver com uma preocupação com o bem comum. Talvez a questão ambiental explique bem essa ideia de bem comum. Mas é necessário, para melhorar a política, alguns critérios, e o especial é o critério do bem comum. Exatamente. Aliás, esse critério do bem comum é que muitas vezes se perde. As pessoas parecem se esquecer do que é bem comum. E o bem comum não é somente na hora das propostas apresentadas, mas também é na minha hora de escolher, né, Jairo? E muitas vezes a pessoa, na hora de votar, se esquece que ela não pode votar apenas a partir das suas necessidades e interesses, mas no bem de toda uma comunidade, né? Penso que na política cabe muita coisa, né? E aqui nós estamos fazendo um recorte da política,
a partir da experiência da fé, né? Que esse é um canal que parte da experiência da fé, e estamos tratando de organizações também a partir da experiência da fé. Então, a partir da experiência da fé, nós temos preocupações em comuns. O cuidado da casa comum, bem mencionado pelo colega Melilo, muito bem destacado pelo Papa Francisco desde o início do seu pontificado. A Laudato Si, Laudato Deo nos enfatiza muito isso. Mas também o cuidado com os pobres é uma reflexão, é um entendimento fundamental para nós da Igreja. Não dá para envolvermos, enquanto cristãos, na política e virar as costas para o problema dos pobres, a fome, a exclusão, a miséria, a violência contra os pobres, enfim. São temas muito caros para o pensamento social da Igreja, que o cristão, a cristã que se envolve na política precisa ter esse cuidado. De igual modo, a questão ambiental, de igual modo, o tema da paz é um tema que é muito pertinente a nós, é muito significativo para nós, do lugar de cristãos e cristãs, né? Então, dentro da política tem interesses do campo empresarial, tem interesses muitas vezes do campo religioso, mas que não necessariamente responde aos interesses do Evangelho, tem interesses de grupos etários na sociedade, né, de identitários na sociedade, de modo geral, mas nós precisamos olhar para essa perspectiva do Evangelho, essa perspectiva do pensamento social da Igreja, o que nos pede, o que nos orienta e o que nos fundamenta o princípio da participação ética na política. E porque isso, se a gente não nos alinhamos a essa perspectiva da participação ética na política, consequentemente, nós vamos estar servindo a outros senhores, vamos estar servindo a um campo que muitas vezes vai para a exclusão das pessoas, vai para a degradação do meio ambiente, dos recursos naturais, e vamos servir exclusivamente a outras esferas que não necessariamente estão preocupadas com as pessoas, estão preocupados com o meio ambiente, estão preocupados com a paz social, estão preocupados com as questões mais da participação em si, né? Do bem-estar social, do bem comum. Interessante que você já traz aí critérios para que a gente possa, inclusive, avaliar as propostas que estão sendo apresentadas aí por candidatos, né? Eu fico vendo, assim, às vezes, debates e entrevistas em que aparecem propostas que não são da função do vereador nem do prefeito, mas ele acaba ali apresentando e, muitas vezes, garantindo votos a partir de referências a temas que não são, digamos, da sua alçada, não são da sua competência, se eleito for. Mas aí, nesse sentido, eu queria ouvir o Melilo a respeito de um fenômeno que é muito comum na política e nas eleições do Brasil. É quando surge um candidato que é contra o sistema. É contra o sistema, ele fala que ele é de fora, que ele não é político, e que acaba, por conta disso, chamando a atenção das pessoas que estão descrentes com a política. Mas nós temos regras, as regras do jogo estão colocadas. Dá para exercer a política e exercer um cargo eletivo como prefeito, prefeita, vereador, vereadora, contrariando o sistema político? Porque o nosso sistema, inclusive, existe para garantir a representação, não é isso, Melilo? Exatamente isso. Eu sempre acho, irmão Diego e Jardel, e todos que nos acompanham, que quando surgem essa espécie de personagem antissistema, fora da política, e se dedica a se candidatar, busca um cargo político, ele, na verdade, é mais do que nunca parte do sistema. E aí eu começo a perceber que nós vivemos época em que há muita gente prometendo falsas promessas, oferecendo uma nuvem cinzenta que acaba dando um ar de que quem não é da política é puro e quem é da política é impuro. Eu acho que isso é muito ruim. Na tradição da Igreja Católica, a gente sabe que essa ideia, a partir especialmente do Novo Evangelho, do Novo Testamento, aliás, dos Evangelhos, em que se coloca outra dimensão entre o que é puro e o que é impuro,
você vai ter uma outra concepção. Para usar uma expressão típica da nossa tradição religiosa, tem muito fariseu se passando por gente boa. E aí eu creio que a gente precisa refletir sobre isso. Em época de eleições, o que nós mais temos é gente prometendo coisas impossíveis. Daqui a pouco vão prometer revogar a lei da gravidade. Daqui a pouco vão prometer revogar as leis da matemática. Então, é muito importante a gente ter um amadurecimento, uma consciência, especialmente com a contribuição da doutrina social da igreja, do ensinamento social da igreja, das várias ofertas que a igreja dá, a CNBB, o Centro Fé e Política, todos os que estão dedicados à formação de quem deseja trabalhar com a política, a própria TV Pai Eterno, que produz esse programa e que permite que seus espectadores possam participar. Isso acaba sendo um período de formação para que a gente evite que o voto seja transformado em algo ruim para o cidadão. Eu sempre digo que o voto ele é um momento bonito, soberano, no dia da eleição, é uma peça da democracia, mas ele dura pelo menos 4 anos. E aí, se você não tiver condição de estar bem informado, ter uma formação e ser responsável com isso, esse período fica muito ruim depois. E o problema das consequências é que elas vêm depois. Melilo, queria também uma palavra sua a respeito da propaganda eleitoral, né, que está acontecendo, falta menos de um mês para o dia da votação e tem gente que prefere não ver, né, não ver o horário eleitoral que passa na televisão e no rádio e fica chateado quando aquilo aparece ali na rede social. Mas é relevante acompanhar as propostas que vêm na propaganda eleitoral? Olha, irmão Diego, eu sou muito suspeito, porque eu adoro propaganda eleitoral. Talvez isso eu deva conversar com um confessor ou outro, isso deve ser um grande pecado. Eu acho que não. Mas eu quero dizer para o senhor e para quem nos acompanha que aqui em Brasília não tem eleição municipal. Eu assisto os programas de outros estados, do nosso vizinho estado de Goiás, do estado de Pernambuco. Hoje há sistemas que você pode acompanhar a propaganda eleitoral em outros estados e municípios, porque você aprende muito. E você aprende a separar o joio do trigo e tentar não votar no joio. Acho que é importante isso, não é? A propaganda eleitoral, inclusive, ajuda a gente a perceber o que está sendo dito de maneira séria e o que não está sendo. Por exemplo, o candidato a vereador que promete realizar obras, ele está falando uma grande bobagem, porque quem realiza obras é o Poder Executivo. O candidato a vereador que diz que, ou o prefeito, que vai resolver a questão da segurança pública no seu município, ele está engabelando o povo, porque a segurança pública é uma atribuição, no atual modelo constitucional brasileiro, dos estados, com a contribuição da federação, da União. Então, a gente tem que ter um cuidado danado. E eu repito, eu sou suspeito a essa pergunta, irmão Diego, porque eu gosto muito de propaganda eleitoral, de rádio, de televisão. Eu acho que tem ali uma condição de você perceber quem é que está falando alguma coisa de concreto e quem está apenas gritando som e fúria para o mundo. Exato. Eu também gosto muito de assistir para perceber a intencionalidade, o que ele está querendo me vender, o que ele está querendo me convencer. E nessa hora, como você disse, tentar separar aquilo que está na terra daquilo que está na lua, porque às vezes vendem aquilo que eles não podem fazer. Mas aí, Jardel, também tem um momento que está fora do script, aquele momento em que o marqueteiro não domina, que é a hora da entrevista, do debate. Também é importante que as pessoas acompanhem esses momentos em que o candidato se expõe, digamos, às entrevistas dos candidatos e até o confronto com os adversários, né? O Melilo apresenta uma questão que, assim, é um voto de um dia, que às vezes é menos de 1 minuto, vale por 4 anos, né? Então, nós votamos de modo especial essas eleições para um prefeito e uma prefeita, um vereador, uma vereadora. São 2 votos. Então, carece da gente olhar um pouquinho para além das entrevistas, para além do programa eleitoral, que o programa eleitoral é muito bem, que vai para a TV, é muito bem
desenhado, muito bem planejado, né? Tudo muito bem trabalhado ali. Às vezes as entrevistas nas televisões ou rádios também até suscitam acalora um pouco mais as discussões, enfim, várias questões, mas é importante, sobretudo, olhar para a vida dessa pessoa. Quem é essa pessoa? De que lado essa pessoa está na história? Qual é o lugar dessa pessoa na política? Ela brotou do nada ou ela tem um histórico de participação social? Ela tem um histórico de comprometimento com o bem comum, com a política pública. Ela tem um projeto que dialoga com as políticas públicas que o povo mais precisa, dialoga com o bem comum, com essas pautas que nós já apresentamos aqui, que são significativas para a nossa história hoje, de modo especial. Então, é preciso olhar um pouco para além disso, para além do que se vê em entrevistas, para além do que se vê em propagandas eleitorais, para além do que se vê até mesmo nos projetos, mas olhar também para a história de vida dessas pessoas, se está de acordo com aquilo que ela se propõe e de acordo com a participação social. Às vezes tem candidatas e candidatos que surgem do nada, que nunca se preocupou com a política pública, que nunca se preocupou com o bem comum no dia a dia ali do município. E de repente, porque é uma pessoa que tem um nome significativo, ou porque tem uma função social de destaque, de fácil reconhecimento, ou porque tem recursos para investir, é essa pessoa que muitas vezes se candidata e acaba assumindo funções que depois ela não vai se preocupar com a política de modo especial, com a política pública, com o bem comum, porque os interesses dela são outros, né? Então, ninguém da noite para o dia compreende tudo de política e começa a se envolver e tem uma preocupação com o bem comum. Entendendo bem, a política é o serviço do bem comum. A política não pode ser o serviço do bem próprio, né? Há muita gente, parece até contraditório dizer isso, porque muita gente vai para os mecanismos políticos se enriquecer, vai para os mecanismos políticos se satisfazer de bem próprio. Não, isso não é política. Isso se usa disso na política, mas isso não é política. A política é o bem comum. É a arte da jardinagem, como diz Rubem Alves, aquele que cuida de um jardim que é para todos, que cuida daquela praça que não é para um benefício próprio, mas que é para todos. Então, a gente precisa olhar para a índole dessas pessoas naquilo que se pode mostrar, naquilo que no dia a dia ela se ocupa e se preocupa com a questão social. Nós temos muitos candidatos e candidatas nos nossos municípios que estão perto, que a gente sabe se elas têm ou não condições de depois olhar para nós lá no bairro, lá na comunidade, lá naqueles problemas do dia a dia da vida do povo que a gente está acompanhando e sabe de perto. Tem muitas pessoas que preferem não votar, né? Prefiro anular, prefiro votar em branco. Olha, um desses aí que são candidatos e candidatas serão eleitos, serão os próximos vereadores, os próximos prefeitos do seu município. Aí alguém responde, então eu vou escolher o menos ruim? Eu prefiro dizer assim, escolha o melhor deles, né? Não o menos ruim, escolha o melhor deles. E o importante é que depois de eleito, continue acompanhando, acompanhe o dia a dia da Câmara Municipal, o dia a dia das ações do prefeito, participe, não faça do voto apenas uma procuração às cegas. Muitas coisas às vezes acontecem por conta da falta da participação popular e de entender esses processos que tocam profundamente a vida de cada um de nós. Eu agradeço a participação do secretário executivo do Centro Nacional de Fé e Política, Dom Helder Câmara, e assessor da Comissão para o Laicato da CNBB, Jardel Neves Lopes. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, irmão Diego, por esse momento, esse programa. Agradeço também ao Melilo por dividir essa tela conosco nessa pauta tão importante. E dizer talvez uma última palavra para as candidatas e candidatos que neste momento também nos acompanham, que estão diante de um momento muito importante para discutir as principais questões das políticas públicas no nosso país e para contribuir por uma política melhor, para discutir a política do bem comum, a política melhor.
Então, desejo um feliz pleito eleitoral para todas e a todos, votantes e os que serão votados e votadas. Obrigado também ao Melilo Diniz, diretor nacional do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Obrigado, Melilo. Eu que agradeço a oportunidade, a alegria de dialogar com todos da TV Pai Eterno, especialmente com o querido irmão Diego e com o Jardel, que tem um trabalho importantíssimo frente a um centro que articula essa formação no Brasil inteiro em nome da Igreja do Brasil. Eu quero dizer que o voto é um momento muito importante e o voto tem que ser levado em consideração de forma livre, soberana, porque o voto é fundamental para a democracia. A democracia não se encerra no dia da eleição, nem na posse dos eleitos. Você vai continuar acompanhando, como dizia o irmão Diego, e tentando participar da política. Mas no dia 6 de outubro, que está bem pertinho, você tem que fazer uma reflexão. Eu não sei se o irmão Diego sabe, mas a maioria do povo brasileiro, cerca de 50%, decide em quem vai votar na última semana. E isso é muito ruim. Aproveite esse tempo que resta para investigar, para pesquisar e para decidir o seu voto da melhor maneira possível, livre e soberano. Um abraço e até a próxima. Muito obrigado a vocês. E para você, pense bem, não deixa para a última hora não. Vote bem. Você vota por uma cidade melhor, por um Brasil melhor, você vota por um mundo melhor. Bom voto. Tchau.